Primeira questão. Um retângulo com lados adjacentes medindo seno de A e cosseno de A. Então, aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo tem essas dimensões. Altura seno de A, comprimento cosseno de A. Onde o A fica entre 0 e π/2. A hipotenusa valendo 1, aqui eu tenho então o seno de A e aqui o cosseno do A, desse A mesmo. E perceba que como o A é o ângulo entre a diagonal e um lado do retângulo, realmente ele vai de 0 a π/2, 0 a 90 graus, sem incluir as extremidades, né? Ele diz que o retângulo tem perímetro igual a raiz quadrada de 6, então esta é outra informação. Ele pede duas coisas: qual é a área do retângulo e qual o valor do ângulo A. Como o ângulo A aqui está em radiano, nós vamos dar a resposta em radiano. Bem, o desenho está feito. Agora vamos aplicar aqui as informações do enunciado. Nós sabemos que pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Isso aqui eu chamei de equação 1. Agora, nós vamos fazer o seguinte, usar essa informação, que o perímetro é igual a raiz quadrada de 6. Bem, o perímetro do retângulo, né, é a soma dos lados, então vai dar 2 seno de A mais 2 cosseno de A. Isto, então, me dá o perímetro. Agora, eu vou elevar ao quadrado de ambos os lados. Então, elevando tudo ao quadrado, eu tenho isto, né? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Tá aqui. E o quadrado da raiz quadrada de 6 é 6. Agora eu vou aplicar a equação 1. A equação 1 diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E aqui eu tenho escondido seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, só que ele está multiplicado por 4. Então, em vez de dar 1, vai dar 4. Está aqui. Isso aqui continua. Eu só, em vez de escrever 8, para facilitar aqui o entendimento, eu fiz 4 vezes 2. Vou passar esse 4 subtraindo aqui, daí dá 2, né? Daí eu vou dividir tudo por 4. Dividindo tudo por 4, aqui vai ficar, então, 2 seno A cosseno A. E aqui ficou 2 quartos, simplificando 1 meio. Então, essa é a equação 2. Primeiramente, nós observamos que, se eu multiplicar seno pelo cosseno, estou multiplicando as dimensões aqui, então vai dar a área do retângulo. Logo, 2 seno A cosseno A vai dar 2 áreas. Então, quer dizer que 2 áreas é meio. 2 áreas é meio. Então, a área é 1 quarto. Uma das perguntas está respondida. Qual é a área do retângulo? Agora falta qual o valor do ângulo A. Aí nós vamos usar a seguinte informação. Nós sabemos que seno de 2A é igual a 2 seno A cosseno A. Que é exatamente o que está aqui, né? Então, vou substituir 2 seno A cosseno A por seno de 2A. Então, seno de 2A é igual a meio. Está aqui, ó. Seno de 2A é igual a meio. Nós sabemos que o seno de 30 que dá meio.
Mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe importante. O A, ele vai de 0 a π sobre 2. Só que aqui eu estou trabalhando com dois As. O 2A, então ele vai de 0 a π. Multiplica tudo por 2, né? Ele vai de 0 a π. Então, eu tenho que pegar tanto o ângulo de 30, que o seno dá meio, mas também eu posso pegar, no segundo quadrante, o 150. Porque 150 fica entre 0 e 180 graus. Então, trabalhar com 30, o 2A pode ser 30, mas o 2A também pode ser 150. Aqui, para simplificar nosso entendimento, em vez de escrever em radiano, eu já traduzi para grau, tá? Como a gente trabalha com alternativas, aí vai depender das alternativas. Provavelmente, se houvesse alternativas, estaria em radiano. Então, vocês podem até calcular em graus, que a gente tem mais familiaridade, e depois substituir por radiano. Então, aqui você poderia escrever aqui, em vez de 30 graus, escrever π sobre 6. Daí eu vou dividir por 2, porque eu quero o A, né? E não 2A. Então, π sobre 6 vai se transformar em π sobre 12. Então, o A é π sobre 12. E aqui, 5 vezes o 30. Então, vai ser 5 vezes π sobre 6. Então, 5π sobre 6. Isso 2A. O A, então, vai ser 5π sobre 12. Então, em radiano, seria 5π sobre 12. Lembrando, o 15 graus, π sobre 12, e os 75 graus, 5π sobre 12. Determine o conjunto de valores de A para os quais é verdadeira a afirmação. Cosseno de x igual a 2A menos 1 sobre 5. Nós sabemos que o seno e o cosseno, eles ficam entre menos 1 e 1. Podendo ser menos 1 e podendo ser 1. Se o cosseno fica nesse intervalo, então quem é igual a ele também fica nesse intervalo. Então, o cosseno fica nesse intervalo, de menos 1 até 1. Então, o 2A menos 1 sobre 5 também fica nesse mesmo intervalo. Se eu multiplicar tudo por 5, vai cortar o 5 por 5, fica simplesmente 2A menos 1. Tá aqui. E como eu multipliquei por 5, então as extremidades passarão a ser menos 5 e 5. Como eu quero o A, o próximo passo é somar 1. Somando 1, o menos 5 se torna menos 4, 2A menos 1 fica 2A, e o 5 fica 6. Por fim, para obter o A, vou dividir tudo por 2. Então vai ficar menos 2 e 3 as extremidades. Chegamos, porque foi pedido. Então, o conjunto de valores de A vai ser os reais entre menos 2 e 3, inclusive as extremidades. Questão 3. Se tangente de x é igual a raiz quadrada de 5, qual o valor de seno ao quadrado de x? Bem, ele está trabalhando aqui, está querendo seno ao quadrado. Então é interessante pensar em tangente ao quadrado também.
A tangente ao quadrado de x é 5. E eu vou trabalhar de uma maneira usando artifício. Em vez de trabalhar com os valores dos lados, já vou trabalhar com os quadrados dos lados. Daí eu posso trabalhar com Pitágoras aqui mesmo. Só para lembrar que eu estou trabalhando com os quadrados dos lados, eu coloquei entre parênteses. Então, como a tangente ao quadrado é 5, e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então eu posso pensar aqui em 5 sobre 1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se os catetos ao quadrado valem 5 e 1, então, pela relação de Pitágoras, soma, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, 6. Aí eu consigo escrever todas as razões trigonométricas ao quadrado. Como eu quero seno ao quadrado, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ficar 5 sobre 6 e acabou. Podemos fazer isso numa prova de múltipla escolha, que é o nosso caso. Ganha-se tempo. Questão 4. Calcule em função de A o valor de M, onde M é uma soma que tem 4 parcelas. Aí ele dá a informação de que o x fica no primeiro quadrante e o A é seno de x. Então vamos dar o valor de M só em função de A, só em termos de A. Vamos começar pensando nesse ângulo aqui, x mais 3π sobre 2. No ciclo trigonométrico, nós sabemos que 3π sobre 2 fica aqui. A imagem dele fica aqui. E como ele quer x mais 3π sobre 2, então eu caminho no sentido anti-horário. Anti-horário quando for mais, horário quando for menos. Então eu estou aqui em 3π sobre 2, eu caminho de x no sentido anti-horário. Eu obtenho 3π sobre 2 mais x, onde x é esse arquinho aqui. Então eu somei esse arquinho. E se eu quiser 3π sobre 2 menos x, então eu caminho no sentido horário para tirar x. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no cosseno de x mais 3π sobre 2. O cosseno de x mais 3π sobre 2 seria o mesmo que se esse ponto estivesse aqui em cima. Observe isso, ó. Eu vou ligar esse ponto aqui em cima, tá? Então, esse valor aqui tem o mesmo cosseno que 3π sobre 2 mais x. E quem é esse valor? Esse arquinho tem a mesma medida que esse arquinho aqui de cima. E como que eu obtenho esse valor? Eu vou até π sobre 2 e volto para cá. Estou no sentido
horário. De π sobre 2 até aqui, eu estou no sentido horário. Então, eu vou fazer x, ou melhor, vou fazer π sobre 2 menos x, porque estou no sentido horário. Então, falar cosseno de 3π sobre 2 mais x é a mesma coisa que cosseno de quem? De π sobre 2 menos x. O cosseno ele tem uma propriedade curiosa. Ele é uma função par. Ou seja, o cosseno de um número é igual ao cosseno do oposto desse número. O cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de menos 30 graus. O cosseno de 60 graus é igual ao cosseno de menos 60 graus. Então, se aqui eu tenho π sobre 2 menos x, qual que é o oposto dele? É x sobre π sobre 2. É x menos π sobre 2. Então, quer dizer que o cosseno desse, cosseno de x mais 3π sobre 2, é igual ao cosseno de x menos π sobre 2. E se eles são iguais, eu estou subtraindo, eu posso cancelar. Então, tudo isso para poder cancelar esses dois. Resolvemos as primeiras duas parcelas. A próxima parcela, tangente de 3π sobre 2 menos x. Está aqui, né? É esse daqui. Uma reta passando pelo centro. E o eixo das tangentes é o eixo vertical tangente. Aqui, né? Acontece a mesma coisa que o que nós pensamos com o cosseno aqui. Perceba que essa medida é o valor da tangente. Agora, se eu pensar em cotangente, vou fazer de outra cor, misturar. A cotangente está aqui em cima. Notem que a cotangente é esse eixo aqui, tangente superior. Aqui é zero, para cá é positivo. Perceba que esta medida aqui que eu estou caminhando com o mouse, a seta do mouse, esse segmento aqui, tem a mesma medida que esse segmento da vertical aqui, ó. Então, quer dizer que a tangente desse arco de 3π sobre 2 menos x, ele é igual a cotangente do próprio x. Em vez de tangente disso, eu vou trocar por cotangente de x. Aqui o editor ele escreve cotangente assim, tá? Normalmente a gente escreve cotg, né? Então, resolvemos a terceira parcela. E essa última parcela já está em termos de A, não preciso mexer. Agora, eu quero cotangente, sendo que foi me dado o seno. O seno de x é A. Eu quero saber a cotangente. Uma maneira bem prática de fazer é usando um triângulo retângulo.
Se o seno é A, então quer dizer, o seno de x é A, então eu posso pensar no A como A sobre 1. A cateto oposto, 1 hipotenusa. Está aqui, ó. A cateto oposto, 1 hipotenusa. Daí eu acho, pela relação de Pitágoras, o outro cateto. Então, eleva ao quadrado, eu subtraio. Vai dar 1 menos A ao quadrado. Agora falta extrair a raiz. Extrair a raiz, achei outro cateto. Então, apliquei aqui a relação de Pitágoras. Com isso, eu posso escrever qualquer razão que eu queira. Eu estou interessado na cotangente. Cotangente eu sei que é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então vai ficar raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado sobre A. Tá aqui. Então aqui já tem a resposta, tá? Vai depender agora das alternativas. Vamos deixar mais elegante essa resposta? Eu vou racionalizar o denominador. Então multiplico, né? Aqui está o denominador. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então aqui vai ficar 1 menos A ao quadrado e aqui vai ficar A ao quadrado. Somando, vai cortar A ao quadrado com A ao quadrado. Fica só 1 no numerador. E finalmente, conseguimos. O M, então, só em função de A. Sugiro que vocês deem uma olhada com bastante detalhes depois nessa questão. Tem bastante informações, usamos bastante propriedades aqui. Agora vamos ver um pouco de equações. Equações trigonométricas. Primeira equação, cosseno ao quadrado de x igual a meio. Eu posso, então, dizer que o cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de meio. Que vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2. Pela tabela trigonométrica, sabemos que o cosseno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, achamos esse aqui. Esse é raiz de 2 sobre 2. Como eu estou trabalhando com cosseno, aqui embaixo também dá esse mesmo valor. E para cá, ele vai dar os valores negativos. Então, 3π sobre 4 é o valor negativo, e aqui também é o valor negativo. Então, são esses 4 pontos. Esses 4 pontos, eles estão espaçados igualmente. Ou seja, ele dividiu a circunferência em 4 partes iguais. Então, eu pego o primeiro. Dividir a circunferência em 4 partes seria pegar o 2π e dividir por 4, que dá π sobre 2. Então, eu posso escrever a solução como sendo o primeiro ponto, π sobre 4, poderia ser qualquer um deles, tá? Eu costumo pegar sempre o primeiro positivo, mas nada impede que eu pegue qualquer outro. Então, eu faço π sobre 4 mais... Lembra aquele resultado do 2π sobre 4, que deu π sobre 2? Eu ponho mais kπ sobre 2. Onde ser k pode ser qualquer inteiro. Então, essa é a solução geral da equação do item A. Item B. Cosseno de x igual a seno de 2x. Agora eu vou aplicar aqui uma fórmula. O seno de 2x eu posso escrever como 2 seno x cosseno x. Dá uma vontade de cortar esse cosseno com esse cosseno, mas não façam isso, porque eu não sei o valor de x. Como eu não sei, então vou fazer o seguinte, em vez de cortar, vou passar tudo para o mesmo lado e colocar o cosseno em evidência. E aí eu tenho um produto, né? Cosseno de x e 1 menos 2 seno de x. Quando esse produto dá zero, quer dizer que um é zero ou o outro é zero. Então, cosseno de x é zero ou essa expressão é zero, que é a mesma coisa que dizer que
o seno de x é meio. Então, vamos colocar esse resultado no círculo trigonométrico. Seno de x igual a meio. Nós sabemos pela tabela trigonométrica que seno de 30 graus, ou π sobre 6, que dá meio. Mas tem o simétrico dele em relação ao eixo vertical, que é o 5π sobre 6, que também o seno dá meio. Então tem esses dois pontos. Agora o cosseno igual a zero. Cosseno igual a zero, eu posso ter esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Aqui em cima π sobre 2 e aqui embaixo 3π sobre 2. Então eu tenho essas 4 soluções. Só que eu tenho que escrever de forma genérica, porque não é só este π sobre 6, é o π sobre 6 mais os seus côngruos. π sobre 2 mais os seus côngruos. Como que eu represento isso? Nesse caso, como esses pontos não estão todos igualmente espaçados, eu não posso escrever numa expressão só. Então, esses pontinhos que eu troquei a cor para magenta, eles estão igualmente espaçados. São 3 pontos igualmente espaçados, então 2π dividido por 3 dá 2π sobre 3. Então eles estão espaçados de 2π sobre 3. Por isso, 2kπ sobre 3. Peguei um deles, peguei o π sobre 6. Então, aqui está respondido esses que estão em magenta. E ficou faltando esse aqui, né? Como que eu represento ele? Ele está sozinho, então vai ser ele e os côngruos normalmente. Então, π sobre 2 mais voltas completas, né? 2kπ. E sempre informar que o k é um inteiro, k pertence a z. É dessa forma que a gente resolve quando o meu universo é o mais abrangente possível, mais geral possível. Tem mais um ainda. Tem o C. O C está separado aqui, a gente usa um artifício que facilita nossa vida. Seno de x mais cosseno de x igual a 1. Lembrando que seno A cosseno B mais seno B cosseno A é igual a seno de A mais B, nós vamos usar esse resultado. Então, vamos fazer aparecer aqui mais alguém multiplicado a cada um deles. Por conveniência, eu vou usar o raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque a raiz de 2 sobre 2 era tanto seno de π sobre 4 quanto cosseno de π sobre 4. Então, quando for conveniente colocar raiz de 2 sobre 2, eu vou colocar. Quando for conveniente colocar seno de π sobre 4, coloco ele. Ou cosseno de π sobre 4. Aqui eu já tenho seno, então é interessante que apareça o cosseno. Então eu vou colocar cosseno de π sobre 4. E aqui eu já tenho o cosseno, falta o seno. Então eu vou pôr o seno de π sobre 4. E aqui ficou exatamente o resultado da fórmula. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isto é seno de A mais B. E quem que é o A? O A é o x, o B é o π sobre 4. Está aqui, seno de A mais B. Seno de x mais π sobre 4. Do lado esquerdo. E do lado direito, é conveniente deixar o próprio raiz de 2 sobre 2. Está aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, agora, eu estou interessado no x, tal que o seno de x mais π sobre 4 dê raiz de 2 sobre 2.
Então vamos pensar aqui no argumento x mais π sobre 4. Vou usar aqui para esse argumento. Não é para o x, é para o x mais π sobre 4. Então, seno desse resultado é igual a raiz de 2 sobre 2. Sabemos que raiz de 2 sobre 2 é seno de π sobre 4. Também pode ser o suplementar dele, né, que está aqui desse lado, que é o 3π sobre 4. Então, olha, esse argumento, né, está aqui, ele vai ser π sobre 4 mais os seus côngruos. Ou também pode ser o 3π sobre 4 mais os seus côngruos. Logo, como eu quero o x, eu vou passar o π sobre 4 para lá. Quando eu passo o π sobre 4 para lá, vai ficar simplesmente x igual a 2kπ. E onde está aqui no círculo? Vou representar a solução aqui, não o argumento. A solução aqui está onde? X igual a 2kπ. Se o k for 0, vai dar aqui. Se o k for 1, vai dar aqui também. Então, vai ser sempre aqui. Outra possibilidade. Quando eu passo o π sobre 4 para cá, ele vai dar 3π sobre 4 menos π sobre 4, vai dar 2π sobre 4. Simplificando, π sobre 2. Então, é π sobre 2 mais 2kπ. Onde está π sobre 2? Π sobre 2 está aqui. Então, a minha solução são esses dois pontos. Como eles não estão igualmente espaçados, nós temos que escrever em duas expressões. Então, x igual esse daqui, 2kπ, e esse aqui, π sobre 2 mais 2kπ, k inteiro.